ao Preveste UEA. Eu sou a professora Valesca de Oliveira, sou do sexo feminino, sou branca, tenho cabelos loiros e olhos castanhos, estatura baixa. Estou trajando calça jeans preta, camisa preta. Na aula de hoje, nós vamos analisar a estrutura do desenvolvimento da redação com pergunta direta. Lembrem-se que para eu alcançar a nota máxima na redação da VUNESP, eu preciso seguir alguns requisitos, principalmente no que tange o desenvolvimento do meu texto. E para isso, a professora já estruturou umas dicas bem práticas para você produzir o seu desenvolvimento de maneira coerente e alcançar os 14 pontos na redação do SIS, para que você consiga a tão sonhada vaga na universidade. Então, vamos agora analisar de maneira específica a estrutura desse desenvolvimento do tema com pergunta direta. A primeira coisa que eu preciso entender: se o tema é uma pergunta, eu preciso responder essa pergunta. E foi o que nós analisamos na aula passada. Mas como produzir o desenvolvimento? Você precisa lembrar que nós vamos dividir esse parágrafo em 5 períodos. Tudo certo? 5 períodos por quê? Porque é um parágrafo que você vai levar em torno de 9 linhas para concluir e fundamentar a sua ideia. Então não esqueça, é obrigatório, Valesca, apresentar, por exemplo, 9 linhas de desenvolvimento, 10 linhas de desenvolvimento? Você precisa lembrar que na redação da UEA você tem 33 linhas. Então o seu desenvolvimento precisa ter no mínimo 9 linhas. E nós vamos dividi-lo em 5 passos, tudo certo? Parte D, vamos chamar de tópico frasal, onde você vai retomar os 2 argumentos. Tá? Segundo passo é a parte E, é a extensão do tópico frasal, é quando você vai justificar a produção, a escolha de um posicionamento, tá? No primeiro tópico. Em seguida, nós vamos para a parte F, que é o terceiro passo, que é a fundamentação, onde você vai trazer um filósofo, um sociólogo, para embasar a extensão do seu tópico frasal. Quarto passo é onde nós vamos exemplificar. Isso mesmo, tem que ter um exemplo ou uma consequência no seu desenvolvimento. E o quinto passo, nós vamos para o fechamento. Presta atenção, nessa parte você tem que retomar a sua resposta ou deixar bem clara a sua tese, porque você trouxe um texto dissertativo argumentativo, então parte de um posicionamento. Tudo certo? Então vamos lá. Nós vamos agora relembrar o tema do Macro 2022. Quem lembra? Isso mesmo, aí eu faço uma pergunta para você. É possível viver a democracia em um país tão desigual como o Brasil? E aí, qual seria a sua resposta? Nós estamos analisando a redação da Samara, que alcançou uma excelente nota, e ela disse que não era possível viver a democracia em um país tão desigual como o Brasil. Então vamos analisar o texto da Samara, o desenvolvimento que ela seguiu justamente a lógica que a professora acabou de ensinar para vocês. Ela dividiu, tá, o seu parágrafo em 5 partes. Eu estou retomando rapidamente só a introdução para nós relembrarmos a tese da Samara, que ela diz assim: não é possível viver a democracia em um país tão desigual. Está bem claro. E ela trouxe os seus 2 argumentos na parte C da introdução, que ela deixou claro por que não era possível, que foi a manipulação do processo democrático por políticos individuais, tá? O qual resulta na alienação de uma parcela dos eleitores. Então percebam que os 2 argumentos da Samara deixam claro que não é possível viver a democracia em um país tão desigual como o Brasil. Então vamos à análise agora desse desenvolvimento. Acompanhem com a professora. Primeiro período nós vamos chamar de parte D, certo? É justamente o nosso tópico frasal. E ela diz assim: é possível frisar
em primeiro plano que governantes manipulam o processo democrático e corroboram para que o Brasil se torne um país desigual e não viva a democracia de fato. Então percebam que no tópico frasal nós já temos a retomada do argumento, quando ela deixa claro que não é possível viver a democracia devido à manipulação do processo democrático. E aí ela vai agora para a extensão, ela vai explicar como isso ocorre. Esse cenário desafiador se fortalece porque uma parte dos políticos agem em benefício próprio, o que desrespeita os princípios constitucionais. Percebam que na parte E, nós temos o que nós chamamos de extensão do tópico frasal. Ela explicou claramente porque nós temos aí a impossibilidade de o país ser democrático. Na parte F, nós temos a seguinte expressão. Isso posto, vale lembrar que o conceito de democracia, a qual perdura na sociedade desde a Grécia Antiga, o qual o poder emana do povo. Porém, é necessário comentar que, nesse contexto antigo, eram considerados cidadãos somente homens, filhos de pais atenienses e que fossem livres, sendo assim, a menor parte da sociedade exercia o poder. Percebam, tá, que nesse período, a qual nós chamamos de fundamentação, foi justamente onde a aluna trouxe o embasamento teórico, e o exemplo que ela deixou claro aqui foi a Grécia Antiga. Na parte F1, nós vamos ter um exemplo ou uma consequência. Vamos ver o que a Samara trouxe na parte F1. Nessa lógica, essa máxima ainda é realidade, uma vez que uma grande parcela social não usufrui do poder de ter direitos constitucionais e fica à mercê de políticos que, em sua maioria, são negligentes. Isso resulta em mais obstáculos no exercício da democracia. A exemplo, a compra de votos. Então, ela deixou claro aqui, ela explicou como que esse processo ele acaba acontecendo na contemporaneidade e deixou claro que é justamente por conta da compra de votos. E aí nós temos o fechamento. Lembra que a prof deixou claro que você precisa retomar o seu posicionamento, a resposta. Dessa maneira, é viável que todos do meio populacional vivam a democracia por completo, enquanto a manipulação por parte dos políticos existir, ou seja, é inviável. Perceba que aqui ela faz a retomada à sua resposta, quando ela deixou claro que não era possível viver a democracia. Só um minutinho que agora nós temos uma dúvida com o nosso aluno Gui. Pois não, Gui? Professora, eu fiquei com uma dúvida. Na aula passada, a senhora disse que eu tinha que responder a pergunta na introdução, certo? Certíssimo, você precisa deixar clara a sua resposta porque o tema é uma pergunta. Então, no desenvolvimento, eu tenho que reafirmar a minha resposta, seria isso? Isso mesmo, no último período, como nós acabamos de ver no texto da aluna, ela respondeu e reafirmou essa resposta. Então não esqueçam, galera, precisa estar explícita essa resposta. Mas vamos analisar agora o desenvolvimento 2 para que vocês entendam da melhor maneira possível. Percebam que essa estrutura é extremamente importante para facilitar e otimizar a tua produção textual. Não esqueçam que o desenvolvimento ele precisa ter no mínimo 5 períodos. Então está aí uma dica bem especial para você que vai facilitar a sua produção e vai deixar muito mais coeso e coerente para o corretor. Você só não pode esquecer de um pequeno detalhe. Se nós temos 5 períodos, eu creio que você percebeu que no texto, toda vez que eu coloco um ponto para eu iniciar um período, eu tenho um operador argumentativo. Eu vou ter um conectivo que vai ligar esses períodos, tudo certo? Então, agora nós vamos à prática. Eu deixei uma atividade para vocês.
continuação da aula anterior. Você já assistiu a aula de introdução, então você já viu que nós já produzimos a introdução referente ao tema. Por que a produtividade tóxica está cada vez mais presente na sociedade brasileira? Você já trouxe o seu posicionamento, já respondeu a pergunta e agora nós vamos para os argumentos. Então percebam que a professora já deixou tanto o desenvolvimento 1 quanto o desenvolvimento 2 já estruturado para você produzir. Então já tem um gabarito para você seguir. Vocês podem seguir esse modelo, esse exemplo. Detalhe, não é para copiar o que eu deixei já para vocês terem um norte, é para ajudá-los na produção. Então, é necessário que nesse momento você vá praticar. Você já escolheu os seus 2 argumentos e agora você vai desenvolvê-los dentro dos 5 períodos. Retomando, parte D, parte E, parte F, F1 e a parte G, e vai trazer um desenvolvimento bem estruturado e você vai convencer qualquer corretor ao corrigir o seu texto. Na aula de hoje, nós vimos o texto dissertativo argumentativo com base na estrutura do desenvolvimento. Vimos como fica muito mais prático a produção desse parágrafo, muito importante para você conseguir a nota máxima na redação da UEA. Então, para mais informações, siga o Preveste UEA nas redes sociais e baixe o aplicativo para que você possa ter acesso a mais estrutura da redação da UEA. Pessoal, estão gostando do conteúdo do Preveste? Então, eu estou aqui para dar um recadinho para vocês. Instalando o aplicativo do Preveste, vocês podem rever todo o conteúdo das aulas e ter acesso às questões comentadas. E se você acompanhar as nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as novidades. Ah, eu ia esquecendo. Fique ligadinho na programação da TV Encontro das Águas e acompanhe todas as nossas aulas. É isso aí. Foco no estudo para conseguirmos entrar na universidade. Até a próxima!